no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Diz assim, a partir do primeiro versículo: Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região de Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achava em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia então pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ele será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, e eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas dos céus, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Amém? Podei-vos assentar. É interessante quando nós falamos um pouco do nascimento de Jesus, e vem sempre à nossa mente, nessa época de Natal, por exemplo, um presépio. Quem já viu um presépio esse ano? Eu vi um, não é? Que eu me lembre. E todo presépio, ele está lá, José, Maria, uma manjedoura, um menino na manjedoura e 3 reis magos. Mais alguns bichinhos. Normalmente é assim que se conta a história do nascimento de Jesus. Mas é interessante nós salientarmos um pouco o nascimento de Jesus, porque às vezes existem algumas situações que parecem ser conflitantes, parecem estar um pouco sem nexo. Se você ler no Evangelho de Mateus, você vai ver que Herodes vai atrás de crianças até 2 anos em Belém. E por que até 2 anos? Porque os reis magos, ou aqueles que vieram do Oriente, ou os magos do Oriente que vieram e perguntaram a Herodes a respeito da criança, ficaram sabendo por causa da estrela e a seguiram posteriormente para encontraram Jesus não numa manjedoura, numa casa. Já não mais na manjedoura. E aí, quando nós aprendemos um pouco isso, por que eu quis relatar e começar a tirar certos conflitos de conhecimento bíblico daquilo que nós precisamos entender? Primeiro, na época do nascimento de Jesus, o imperador romano, ele determina que todo o império passe por um censo, um recenseamento. E ele diz o seguinte nesse recenseamento: todos que vão passar por esse recenseamento vão voltar para a sua terra natal, se registrar, para que nós possamos saber quantas pessoas existem no império e de que cada região elas fazem parte. José então toma Maria, e ele tinha um casamento contratado, porém não efetivado. Porque quando José tem lá a sua missão, né, para casar com Maria, ele tem um pensamento, quando ele descobre que Maria está grávida. Qual foi o pensamento de José? Não vou casar com ela, para que não haja mancha, para que não haja
falatório. Porém, vem um anjo e diz a ele: José, esta criança que está na barriga de Maria, ela foi produzida pelo Espírito Santo. Então fique tranquilo, isso é uma obra de Deus. E aí José toma para si toda aquela responsabilidade. E ele também recebe uma ordem: olhem, além disso, você vai colocar o nome desta criança. E o nome dela será Jesus, considerada Emanuel, Deus conosco. Olha que interessante. Vamos parar um pouco aqui. Eu já pontuei historicamente o nascimento de Jesus para vocês. Era uma época de recenseamento. Era uma época onde as pessoas estavam sendo contadas no Império. Era uma época que provavelmente o Império Romano estava precisando já tomar certas atitudes quanto ao seu tamanho, porque já era o segundo recenseamento. Então, provavelmente, eles já estavam perdendo controle das coisas. Estavam perdendo o controle de toda a situação. Por que eles estavam perdendo o controle de toda a situação? Porque o Império Romano tinha algumas características muito importantes. E Deus, na minha humilde opinião, como pastor, estudando a história, ele escolheu exatamente o Império Romano por várias situações. Primeiro, o Império Romano ele era irrigado de estradas. Ele era organizacionalmente muito bom. Ele fazia isso. Segundo, ele não chegava no povo que ele dominava e ele retirava a religião do povo. Ao contrário, ele falava o seguinte: olha, vocês pagando o meu tributo, façam o que vocês quiserem. Querem adorar Baal, querem adorar o cachorro, querem adorar o gato, a vaca, o periquito, o papagaio, tanto faz. Porém, a ordem do local é nossa. Vocês podem adorar quem vocês quiserem. Mas se César aparecer aqui, vocês devem reverência e obediência à Constituição Romana. Então Deus permite, na minha humilde opinião, exatamente naquela época, o nascimento de Jesus por essas facilidades, construções liberadas inclusive por Deus, porque nada nesta vida, nada nesta terra acontece por acaso. E por que o recenseamento? Por que a contagem? Por que essa situação? Porque Deus promete, através da sua palavra, que a criança viria da onde? Belém. José da onde era? Belém. De quem também era a cidade de Belém? Davi. Descendência real. Se porventura não houvesse o recenseamento, José talvez não teria a necessidade de ir até Belém. E Jesus nascer em Belém. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o plano de Deus, ele é perfeito. E quando ele fala, ele cumpre. E ele usa tudo o que for necessário para cumprir. Sabe o que eu quero dizer para você neste Natal? Que o seu Natal vai ser um Natal maravilhoso, porque Deus está cumprindo a história dele na sua vida, no nome de Jesus. É um plano. São planos. José quis furar o plano de Deus? Quis. Você pode querer furar o plano de Deus? Pode. Só que Deus sempre manda um anjo para falar contigo. Seja o próprio anjo de Deus, seja um anjo que esteja pregando na igreja, que não seja somente o pastor, seja um anjo cantando, seja o anjo te ajudando quando você estiver lendo a palavra de Deus, seja qual forma for, Deus vai comunicar o próximo passo para a sua vida. Se você olhar um pouquinho mais à frente do nascimento de Jesus, você vai ver que ele recebe o nome de Jesus no momento em que ele é circuncidado. Não é logo assim, no momento em que ele nasce, que José e Maria falam: ai, meu Jesusinho lindo, maravilhoso. Não.
depois, pela seriedade, pelo fato, pelo plano de Deus, para que tudo pudesse ser cumprido como a Bíblia tinha prometido. Aparece outro anjo e diz para ele: olha, pegue Jesus e vá para o Egito. Lembram-se disso? Que eles foram para o Egito? Por causa da perseguição. E aí a gente já vê os magos aparecendo nesse período. Porque também a palavra de Deus dizia que ele viria também do Egito. E para onde ele foi? José, Maria e Jesus. Para Belém? Não. Nazaré. Porque a Bíblia diz que ele seria nazireu. E por que nazareno? Por quê? Porque eles tinham voto de humildade. Porque eles tinham voto de simplicidade. Amados, se você quer ter um Natal diferente na sua vida, se você quer realmente entender quais são os planos de Deus para você, desde o dia do seu nascimento, como foi o nascimento de Jesus, ouça a voz de Deus para que os seus passos sejam perfeitos, para que os seus passos sejam corretos, e não haja conflito, e não haja história errada, porque, amado, sabe o que o diabo mais quer fazer? Complicar a história da sua vida, porque se ele conseguir complicar a história da sua vida, ele começa a demonstrar às pessoas lá fora, que quem serve a Deus, tem uma vida complicada. E eu quero dizer algo para você, meu amado, às vezes somos um pouco complicados, porém, se você ouvir a voz de Deus, desde o dia do seu nascimento, como Deus já está trabalhando, desde o dia do seu nascimento, eu tenho certeza que a sua história será uma história vitoriosa no nome de Jesus Cristo. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Se você prestou atenção, eu li até a hora em que os anjos falam com quem? Os pastores. Para que Deus manda os anjos falar com os pastores? Qual é o motivo? Amados, porque na época não tinha internet, você não tinha WhatsApp na época, para mandar no grupo, nasceu Jesus. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Como é que era o babado do dia contado? Pelas pessoas. Era o boca a boca. Jesus manda os anjos, e não manda um só não, né? Manda um, depois manda um. Só para confirmar mesmo, ó, meu filho nasceu. Vai lá ver que vocês vão encontrar um menininho enroladinho numa manjedoura. Tantos símbolos maravilhosos que Deus dá e demonstra, da necessidade de a gente poder entender que quando Deus tem um plano, Ele cumpre do começo ao fim. Sabe qual é a minha oração para você nessa noite? Que o seu Natal vai ser não só o melhor Natal da sua vida, e precisa ser o melhor Natal da sua vida, mas que Deus cumpra o plano dele sobre você da maneira correta. E sabe o que vai acontecer? Deus vai usar a sua vida para comunicar ao mundo, através das pessoas, que Deus existe, que Cristo é real, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e Ele vai fazer a diferença através da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai mandar anjos, e vai falar assim, ó, vai lá na igreja da Rua do Oratório, 1684, aonde os milagres acontecem, e você vai receber o maior e melhor de Deus, através da vida das pessoas que estão lá. Porque as pessoas que estão lá, são pessoas que vivem a história daquilo que Deus prometeu, e vai cumprir na vida delas, porque elas ouvem a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus no Natal, amados? Eu criei um costume na minha vida. No momento em que a gente vai jantar na nossa casa, nós paramos e a gente parabeniza Jesus. Eu sei que não é a data de aniversário dele. A data de aniversário dele não é dia 25 de dezembro.
Eu sei que ele também não se importa com uma data, mas que ele se importa com aquilo que ele vê em meu coração. E nós parabenizamos Jesus e oramos e agradecemos a ele. E pedimos que ele continue nos orientando todos os dias. Que nesse Natal, que é a lembrança do nascimento de Jesus, que é a lembrança da maternidade mais importante que existiu na face da terra, a maternidade manjedoura, que aqui a gente tem a Santa Joana, que é famosa, a São Luís, a Promatre, não é? Não conhece, Vilma? Tem a dos japoneses lá em Guarulhos, que eu esqueço o nome, que é o Nipo brasileiro. Tem várias maternidades famosas, mas a maior de todas, a mais famosa, chama-se Manjedoura. E ele nasceu sozinho, José, ele e Maria. Para encerrar, o momento mais importante da sua vida, talvez não vai ter muitas pessoas ao seu redor, vai ser só você e Deus. Mas Deus vai transformar a sua vida. Precisamos nascer de novo, como disse Nicodemos, tão belamente, tão filosoficamente. Ele pergunta: como pode um homem nascer novamente? Amados, tanto eu quanto você temos a oportunidade no dia 24 para dia 25, se você vai fazer do dia 24 para o dia 25, ou no dia 25 um almoço, seja lá qual for, lembrar que você nasceu de novo e a sua história está sendo reescrita pela caneta de Deus. E eu tenho certeza absoluta que se você ouvir a voz de Deus e deixar Ele escrever a sua história vai ter um novo rumo. Você crê nisso? Eu creio. Viva o nascimento de Jesus, para que o seu renascimento seja verdadeiro. Renasça verdadeiramente através do Espírito Santo. Renasça. Não seja mais uma pessoa que tapa os ouvidos para as coisas, mas seja uma pessoa que queira caminhar conforme Deus quer que você caminhe. Eu poderia citar muitas coisas do nascimento de Jesus, que eu acho fantástico o nascimento de Jesus, porque é uma história das mais bonitas. Eu espero que a TV Record faça o nascimento de Jesus conforme ele deve ser, né? Não como fez os 10 mandamentos. Eu acho que o 10 mandamentos ficou show de bola. Eu acho que ficou lindo, porque mesmo tendo algumas coisas que faziam parte de um enredo suposto, eu espero que eles façam a mesma forma, daquele momento que foi o mais importante para a humanidade, o nascimento de Jesus nessa terra, se fazendo homem, para que ele pudesse continuar vivendo durante seus 33 anos, morresse, ressuscitasse ao terceiro dia e pudesse nos dar uma nova vida. Eu me lembro que eu nasci de novo aos 11 anos. Qual foi a data que você nasceu? Você sabe. De lá até aqui, quantas vezes você deixou de ouvir a voz de Deus na sua vida? Você deixou de ouvir a voz de Deus? Eu ontem deixei de ouvir a voz de Deus em algumas situações. Às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus no carro, na hora que você é fechado. Às vezes você deixa de ouvir a voz de Deus na sua casa, quando acontece algo que não lhe agrada e você quebra o pau. Tantas situações que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, José ouvia a voz de Deus. Tudo bem que ele tinha uma ajudinha, né? Desceu um anjo na frente dele para falar com ele, é legal, né? Mas Deus também nos ajuda. Você não está na igreja hoje? O anjo desceu aqui para falar contigo, amados.
E ele é bonitinho, camiseta azul, bermuda, brincadeira. Aqui tem o anjo 1, não sou eu. O anjo 1 é o Davi, eu sou o anjo 2. Pelo menos é o que colocaram na peça, não é? Mas tem tantos anjos aqui que estão andando neste lugar só para trazer uma nova história de vida para você. O recado do Espírito Santo falando: olha, anda assim, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém?